E a gente também precisa entender aqui para nossa aula a respeito de Balaão. Tá? Então, 2 Pedro, capítulo 2. Deixa aí no capítulo 2, não são muitos versículos, vale a pena a gente ler ele inteiro, esse capítulo, tá bom? 2 Pedro, capítulo 2, para a gente entender um pouquinho melhor sobre quem foi Balaão, ou qual é esse entendimento que a igreja precisa ter sobre esse personagem, né, chamado Balaão. Capítulo 2 de 2 Pedro diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refriou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esse texto de 2 Pedro, ele é bem forte, né? Bem forte mesmo. É um texto bastante confrontador. Ele vai falar sobre, no versículo 1, me chama bastante atenção, e um dia eu quero ver, se o Senhor me permitir,
eu quero ministrar a palavra falando sobre isso. No versículo 1 ele vai falar o seguinte, ó: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Então, essa questão aqui do versículo 1, a palavra vai dizer que no passado, então no Antigo Testamento, o que a gente tinha era falsos profetas. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro está dizendo que existem falsos mestres. Por que ele não fala que no Novo Testamento, ou nos dias em que ele está escrevendo essa carta, por que ele não fala que também existem falsos profetas? Porque, na verdade, a profecia, ela já está pronta. Lembra que eu falei? Várias vezes a gente tem falado aqui que a profecia, ela já está completa. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é a profecia mais pura e poderosa que Deus já deixou para nós. Então a gente não precisa nem se preocupar em ficar indo atrás de novas profecias, porque elas não existem. Toda palavra profética que sai do contexto bíblico, que sai daquilo que Deus deixou na sua palavra, a palavra não chama de profecia. Pode ser qualquer outra coisa, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, alguma revelação, mas jamais profecia. Porque profecia é aquilo que Deus deixou na sua palavra já, através dos homens do Velho Testamento e através das cartas, né? E do que Deus já deixou nos evangelhos para nós. Então, Pedro vai dizer que o que tem hoje são falsos mestres. Então, no Antigo Testamento existiam pessoas que se diziam de Deus, porém faziam realmente profecias que não era Deus quem estava falando. E no Novo Testamento nós temos pessoas que pegam a Bíblia, o texto sagrado, e ensinam de forma errada. Ensinam distorcendo as escrituras, induzem as pessoas a entender a palavra da forma que eles querem que eles entendam. Então, é muito fácil pegar um texto bíblico e fazer um outro contexto ou criar um pretexto dentro daquilo que eu quero ensinar, daquilo que eu quero falar. Mas o Senhor já diz na sua palavra que ai daquele, né, por quem isso vier a acontecer. Então, há um temor muito grande no nosso coração sempre, e a gente precisa ter esse temor de que a palavra de Deus, ela precisa ser algo extremamente estudado, contextualizado e pregado na sua íntegra, uma sã doutrina, algo que realmente nós não podemos temer. Por isso que eu falei que o texto aqui inteiro, ele é bem forte, porque Pedro vai chamar a atenção daqueles que realmente já se converteram a Jesus, já entenderam que Jesus Cristo é Senhor das suas vidas, porém não conseguem abandonar o pecado, não conseguem se desvencilhar, né, daquilo que os domina, que é a imoralidade sexual, que é todos os pecados que nos enredam e que trazem a nossa vida, infelizmente, para um processo de retorno, né? Ele vai finalizar com esse provérbio horroroso, né? O cão volta ao seu vômito, ou ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então ele termina com esses dois provérbios, que não são versículos, mas são provérbios, dizendo, mostrando para nós que o grande problema da humanidade, quando eles realmente não se convertem, não se voltam para Jesus, é que nós vamos estar sendo dominados pelo pecado mais uma vez. Então era melhor que a gente nem tivesse conhecido. Se você conhece Jesus, se você tem ouvido a palavra, mas não consegue obedecer, não consegue buscar esse processo de santificação para a sua vida, então é pior, porque agora você tem o conhecimento e você volta às práticas do mesmo jeito de pecado, a mentira, e todo tipo de pecado que a gente possa imaginar na nossa vida, né? Tudo isso traz uma consequência muito maior, um juízo muito maior sobre nós. E aí o texto vai colocar no meio disso tudo, Pedro então lembra desse homem chamado Balaão. Então o versículo vai dizer o seguinte, no 14 ele vai dizer, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Então o problema do espírito de Balaão é que ele sempre vai achar pessoas instáveis, pessoas que estão vulneráveis, pessoas que não têm muitas vezes base bíblica. Então qualquer ensino, mesmo sendo distorcido, as pessoas caem, né, no engano,
porque elas não conhecem o real evangelho, não conhecem o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Então elas são levadas facilmente ao erro, né? E esses homens ou mulheres com o espírito de Balaão, eles têm duas características que a gente falou então, né? Eles se dizem profetas de Deus, eles até falam de Deus, mas eles induzem as pessoas a praticar pecados que vão justamente de forma contrária à palavra de Deus. Então isso é muito forte, né? O espírito, a tipologia, né, de Balaão é muito forte no nosso meio. Então isso vai falar de falsos profetas, falsos mestres que se usam da palavra para levar pessoas a pecar. E ele vai dizer que essas pessoas têm os olhos cheios de adultério, né? Então, na verdade, as pessoas já estão com os olhos desejando o pecado, desejando se contaminar com outros deuses, com outros amantes, com outros maridos que não são o Senhor. Quando a palavra vai falar sobre adultério, quando a palavra vai falar sobre imoralidade sexual, quando a palavra vai falar sobre prostituição, o foco maior da palavra de Deus está falando quando nós nos iludimos com outros deuses, com adoração a outros deuses, quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar do verdadeiro Deus. Então isso é se prostituir, isso é estar em imoralidade sexual, você está se relacionando intimamente com algo ou com alguém que não é o seu Deus. Deus vai chamar isso de prática de imoralidade sexual, de prostituição, de adultério. Lógico que o adultério físico com um homem ou uma mulher que não é o seu marido, não é a sua esposa, também é um pecado. Mas quando a Bíblia chama atenção para essas práticas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o contexto é a respeito de idolatria, a respeito de relacionamento íntimo com outros deuses, com tudo que não é Deus, o Deus verdadeiro. Então é disso que a palavra está falando. E eles são exercitados na ganância. Então o homem ou a mulher que está debaixo desse espírito de Balaão, ele induz ao erro o povo de Deus, os instáveis, e tudo isso tem a sua raiz na ganância. Então tudo isso tem raiz no ganho financeiro, geralmente, ou na algum tipo de presente, algum tipo de benefício que essa pessoa vai ter, né? Então é isso que a gente tem visto na palavra e continua vendo nos últimos dias, inclusive na igreja. Por isso Deus vai advertir sobre ficarmos atentos com esse tipo de pessoa que tem o mesmo espírito, a mesma forma de agir que Balaão teve no passado. Por isso que Balaão é citado algumas vezes então no Novo Testamento como exemplo para nós. Ele colocou outros exemplos aqui no capítulo 2, mas como a gente está falando de Balaão, eu vou me ater aqui. Aí ele diz no restante do versículo: malditos são esses homens. Versículo 15: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então, Balaão amou o salário da injustiça. Ele amou a recompensa que ele recebeu por ensinar homens e mulheres de nações vizinhas a levar o povo de Israel a pecar ali no deserto. Como isso é triste, né? Como olhar para isso é triste. Olhar lá para o capítulo 25 de Números e perceber que, infelizmente, numa só praga foram levados 24 mil israelitas por causa do pecado, da imoralidade sexual, da idolatria, de todos esses pecados que Balaão ensina o povo de Moabe a incitar, a levar o povo de Israel a pecar junto com eles na idolatria deles. Isso é muito triste, né? Tá bom? Vamos pegar outro texto? O outro texto tá lá em Judas. Pode só virar algumas páginas aí. Judas é um livro antes de Apocalipse, né? Judas é uma página só. Versículo 11. Nós poderíamos também ler praticamente a carta inteira de Judas, que ela é bem pequenininha. Mas eu não vou perder tempo com toda a carta, porque a gente tem bastante coisa para falar.
mas vale a pena depois vocês lerem, porque são só 25 versículos, 24 versículos, 25 versículos. Então a carta de Judas é bem pequenininha, também uma carta muito forte. Há um tempo atrás eu preguei sobre ela, uns trechos, e vale muito a pena, é uma carta muito forte. Judas é o irmão de Jesus, tá? Não é o Judas Iscariotes que se enforcou. Tem gente que acha que esse Judas aqui é o Judas que traiu Jesus. Não é, tá? Esse Judas que escreveu essa carta é o irmão de sangue de Jesus, filho de Maria e de José, tá? Maria teve outros filhos depois de Jesus e um deles se chamava também Judas. Então Judas deixa assim escrito no versículo 11 para nós, ó. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, ele cita 3 exemplos de juízo de Deus. Nesse único versículo, ele fala sobre esses homens, né? Sobre essas pessoas que induzem as pessoas ao erro também. Novamente, Judas também está falando desse mesmo problema, dos falsos mestres, principalmente. E aí ele diz assim, ai deles, ai desses falsos profetas, dessas pessoas que induzem as pessoas ao erro. Por quê? Pois seguiram o caminho de Caim, né? Seguiram o caminho da inveja, seguiram o caminho de uma oferta a Deus de forma negligente, né? Caim foi negligente e depois da sua negligência, da sua forma vil, né? De entregar uma oferta ao Senhor, ele ainda mata o irmão. Então, olha que terrível, né? O erro produziu mais erros e continuou tendo outros erros. Caim não satisfeito com ter errado na sua oferta entregue ao Senhor, ele continua, né, errando, indo a cabo no seu pecado e matando o próprio irmão. Então, ele vai citar ele, depois fala, buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Esses homens buscam lucro, também além da inveja, além de não temer a Deus, matando os irmãos, agora eles buscam o lucro, tá falando, né? Buscando lucro, eles caem no mesmo erro de Balaão. O que Balaão buscou, infelizmente, no final, mesmo sendo um profeta de Deus, foi esse lucro, a ganância, o dinheiro, né, a recompensa pela injustiça. E eles foram destruídos na rebelião de Corá. Então, Corá também se levanta, né, contra a autoridade. Nós estudamos isso alguns capítulos atrás. Então, no mesmo versículo, Judas vai citar esse tipo de homem, de falso mestre, de falso profeta, de uma pessoa que realmente induz as pessoas ao erro, e eles vão sofrer o juízo no dia da volta de Jesus, né? Graças a Deus por isso. Vamos ver o último texto que vai falar sobre Balaão. Lá em Apocalipse, virem só algumas páginas, e esse aqui, ele tá bem fresquinho na minha cabeça, porque foi recente que eu preguei sobre a igreja de Pérgamo, e é maravilhoso a gente ver nas cartas que o Senhor Jesus deixa para as igrejas ali na Ásia Menor, no Apocalipse, né, as 7 igrejas, uma delas, que é a igreja de Pérgamo, ela vai ser advertida fortemente sobre essa questão do erro de Balaão, né? Então, se Jesus está deixando uma palavra profética à igreja nos últimos dias, né? Porque Apocalipse está sendo direcionado para a igreja dos últimos dias, sobre os acontecimentos dos últimos dias. E esses últimos dias começaram desde que Jesus foi morto e ressuscitou, né? Então já fazem 2025 anos que os últimos dias da igreja na terra estão acontecendo. E Jesus em breve virá. E ele então deixa um recadinho para nós. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15, né? 14 e 15, isso mesmo. Olha só o que está escrito. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então essa é a advertência que Jesus faz
aqui profetizando e João escrevendo essa carta para a igreja de Pérgamo, ele vai falar que no meio da igreja de Pérgamo, no meio da igreja, gente, isso não está no mundo, tá? Isso está dentro da igreja, infelizmente. No meio da igreja, existem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Se existem pessoas que se apegam aos ensinos, é porque existe as duas partes, né? Existem as pessoas que estão ensinando igual Balaão e existem as pessoas que estão aderindo ao ensino de Balaão. É isso que Jesus está falando para a igreja de Pérgamo. Existem os dois grupos de pessoas. Existem as pessoas que estão ensinando com o mesmo espírito de Balaão, induzindo os irmãos a comerem comida sacrificada a ídolos. E isso tem uma abertura enorme sobre essa questão. A gente precisa, né, ter tempo para se aprofundar. Existe o estudo aí aqui no canal do YouTube só sobre essa igreja de Pérgamo. Quando a gente estudou escatologia, a gente falou bastante. Então tá aí no canal se alguém tiver interesse. E eu preciso, inclusive, fazer essas pregações das 7 cartas e colocar aqui no canal. Já falei pra galera que eu ia fazer e acabo que no meu dia a dia, tão corrido com as coisas, acabo não fazendo. Mas essas cartas são importantíssimas. A igreja tem sofrido com, infelizmente, homens e mulheres que têm induzido a igreja a sacrificar para ídolos. E quando a gente fala isso, gente, a gente não está falando de ídolos especificamente como na igreja católica, imagens de cera, de pau, de pedra, não. Muitas vezes a igreja está comendo na mesa de ídolos, no sentido de coisas que nós temos idolatrado e adorado no nosso dia a dia e que a gente não percebe que a gente tem colocado Deus em último lugar, ao invés dele estar em primeiro lugar, ao invés de ser o único a ser adorado. Então as pessoas têm sido induzidas a achar que tudo nada a ver. Nada a ver eu participar de uma festa no mundo, nada a ver eu ir com os meus amigos para algum lugar fora da igreja, nada a ver participar de uma rave, nada a ver ouvir música do mundo, nada a ver comer na mesa de um macumbeiro, nada a ver, tudo é nada a ver para o crente. Então isso são os ensinos de Balaão, a igreja se contaminando, levando outros a contaminar, porque eu acabo falando aquilo que eu penso para outras pessoas, e isso tem induzido a igreja ao erro. E Jesus está dizendo que a igreja entrará em juízo, primeiramente, antes do que o mundo, inclusive, por causa desse tipo de pessoa. Tanto que induz, quanto as pessoas que têm praticado, né? As duas sofrerão com essa questão do juízo de Deus, tá bom? Ele fala que a espada dele, né? Jesus vai continuar aqui na carta falando que a espada dele, que é a palavra, vai trazer juízo sobre essas pessoas. Amém, queridos? Vamos voltar lá para Números. Então a gente leu algumas coisas onde cita aí, né, o Balaão. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês quem é esse homem, quem é esse tipo, né, de homem hoje, que não tem a ver com um homem físico, mas com um tipo de pessoa, que pode ser tanto homem quanto mulher, e que leva realmente as pessoas a pecar contra a palavra, contra o Senhor, né, contra os princípios de Deus, mesmo se dizendo de Deus, né? Ele está ali no meio do povo de Deus e fazendo o povo pecar contra o Senhor e trazendo grande prejuízo, essa que é a questão, né? Morte mesmo espiritual e física. Capítulo 26 de Números, nós vamos começar hoje. Capítulo 26. É um capítulo grande, é um capítulo que fala sobre números mesmo, literalmente, sobre a contagem, mas eu quero ler com vocês e a gente vai ter paciência para passar por ele também e a gente vai seguindo, tá bom? Capítulo 26 de Números, tenham bastante paciência aí comigo que dá certo no final. Vocês sabem disso, né? Eu não quero passar, não quero pular texto nenhum, porque a gente sabe que tudo aqui na palavra é muito importante. Capítulo 26 de Números é a nossa sequência aqui da aula de hoje. Diz assim, 26, versículo 1, tá dizendo assim: depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram:
Façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esrom, o clã Esronita, de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben, e foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Estes foram os clãs de Simeão, e havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Agi, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, e foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita, de Amul, o clã Amulita. Esses foram os clãs de Judá, e foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Sacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, de Sinrom, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Sacar, e foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaliel, o clã Geelita. Esses foram os clãs de Zebulon, e foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gézer, o clã Gezerita. De Eleque, o clã Elequita. De Asriel, o clã Asrielita. De Siquém, o clã Siquemita. De Semide, o clã Semidaita. De Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, e foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamita. Esses foram os clãs de Benjamim, e foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita, e esses foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens.
Os descendentes de Aser, segundo seus clãs, foram o de Imna, o clã Iminaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã de Beriaíta, o de descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Aser, e foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram de Jaziel, o clã Jazielita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali, e foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730 homens. Vamos parar aqui, só para a gente já entender. Então, por que eu li? Porque a gente percebe que o texto bíblico, o Senhor vai deixar literalmente esses números para que a gente perceba em que momento Deus faz essas contagens, né? Então, o Senhor pede esse segundo recenseamento justamente depois dessas pragas, depois desses castigos, desses juízos que aconteceram nos últimos capítulos de Números. Então a gente teve lá Corá, Datã e Abirão, a gente teve esse outro de Baal Peor, a gente teve o da serpente, a gente teve alguns, né, juízos de Deus que aconteceram nesses últimos capítulos aqui, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Então, nesse momento, o próprio Senhor pede para Moisés e Eleazar contar novamente os homens de 20 anos para cima, para que eles soubessem o número de homens aptos para estarem no exército. Então, esse número aqui de 601.730 homens são somente de homens de 20 anos para cima, só homens, e provavelmente até no máximo aí 40, 45 anos de idade, estourando 50, que era justamente o período dos homens que podiam estar aptos para a guerra. Então a gente tinha aí um número de 600 mil homens, e aí isso fora as mulheres, isso fora os idosos, isso fora as crianças, isso fora os jovens, os adolescentes de 20 anos para baixo, isso fora os estrangeiros que estavam no meio deles. Então, imaginem o número de homens e mulheres, de pessoas que estavam ali no deserto. Então, esse número realmente ultrapassava facilmente os 2,5 milhões de pessoas. Facilmente. Se nós fizéssemos uma conta bem grossa aqui, de no mínimo 3 vezes esse valor, a gente já teria aí esse número de 2,5 milhões facilmente. Então, e com certeza tinham muito mais, né, do que isso. Então a gente já sabe que o Senhor está fazendo isso para mostrar para Israel que o seu número de guerreiros é muito menor do que eles deveriam ter para combater em batalhas. 600 mil homens para combater batalhas, como eles vão começar a ter para a tomada de território em Israel, é quase nada. Porque eles precisavam continuar crendo que quem estava guerreando as suas guerras, quem estava fazendo eles herdar a terra prometida, não eram eles, não eram os braços deles, não eram as armas que eles tinham, não era o domínio que eles tinham com a guerra, mas era o Senhor quem estava com eles, era o Senhor dos exércitos que os faria entrar na terra prometida daqui a algum tempo. Então, por isso que ele vai fazer essa contagem e dar esse número aqui para nós, para que a gente vá percebendo a soberania do Senhor e o poder de Jesus, do próprio Senhor aqui, agindo em favor de Israel. Continuando aí, versículo 52 até o final do capítulo 26. E disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados.
Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas, contados segundo seus clãs. De Gerson, o clã gersonita; de Coate, o clã coatita; de Merari, o clã merarita. Estes também eram os clãs levitas: o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Gente, olha que interessante. 3 coisas estão acontecendo aqui no finalzinho do capítulo 26. A primeira é, do 52 ao 56, o Senhor está dizendo para Moisés como a terra de Canaã será repartida. Então ele já começa a falar como vai ser a partilha das terras, né? Então, de acordo com o clã, com o tamanho do clã, o tamanho da tribo, é que essas terras seriam repartidas. Então isso é bem interessante, como o Senhor agiu para repartir as terras, para dar as terras como herança para eles, justamente pelo número de famílias, porque era isso que ia valer a pena, né? No sentido de quanto mais famílias, quanto mais pessoas estivessem numa tribo, mais o tamanho da terra teria que ser maior para comportá-los, né? Então ele já fala sobre isso. Em seguida, do versículo 57 até o versículo 62, vai falar sobre os levitas, né? Sobre a tribo de Levi, e que a gente sabe que não teria herança no meio das tribos de Israel em Canaã. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que isso acontece. Por que eles não têm herança literalmente? Por que realmente eles vão viver literalmente no meio de todas as tribos, auxiliando seus irmãos de todas as tribos e servindo ao Senhor integralmente. Então a tribo de Levi vai ser uma tribo estritamente sacerdotal e que vai servir a Deus e aos seus irmãos de Israel de forma voluntária, de forma por um chamado, né, que Deus deu para eles, para a tribo de Levi. Isso é fantástico. E vai falar que nesse momento existiam 23.000 homens de 1 mês de idade para cima. No caso dos levitas já era contado desde 1 mês de idade, porque todos os homens literalmente seriam de alguma maneira usados para servir a Deus durante o seu tempo de vida. De acordo com a idade, eles eram treinados para ser esses levitas que cuidariam ali do tabernáculo no deserto e depois posteriormente já dentro da terra de Canaã, em Jerusalém, tá bom? Primeiro num outro momento, num outro lugar, e depois ele passaria para Jerusalém. Então a tribo de Levi também, nesse momento, só é mostrada aqui, e que eles não teriam então herança. Do versículo 63 até o finalzinho, que é até o 64, 65 aqui, ele vai falar o seguinte, olha só, vamos voltar lá para o texto. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Então, essa contagem, esse recenseamento que a gente está vendo agora, que deu 601.730 homens, são os homens de 20 anos para cima, e que a palavra vai dizer que já não são mais aquela geração que negou o Senhor, que foi obstinado. Olha o texto que está dizendo aqui para nós, 64.
nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Então, no primeiro recenseamento que acontece lá no Êxodo ainda, quando eles estão acampados no Monte Sinai, o Senhor manda eles contarem esses homens de 20 anos para cima, que estariam aptos para a guerra também, que estariam aptos para guerrear. Nenhum desses homens que foram contados lá estão mais vivos. Eles já estão mortos, ok? Então, essa nova geração de 20 anos para cima é a geração que o Senhor disse que entraria na Terra Prometida. O livro de Números, ele está falando de um momento, ele está sendo narrado não num momento literal, ok? O texto está sendo colocado aqui porque nesse segundo recenseamento, esse número de homens que foi contado aqui já é a outra geração. Já não é a geração que pecou contra o Senhor lá no deserto do Sinai. Já não é a geração que se levantou contra os 10 espias, né? Que foram contra Josué e Caleb, dizendo que eles não iam conseguir herdar a terra. Então, esses aqui, os 601.730, não são homens daquela geração. São uma nova geração que cresceu já ali no deserto. Eles já estão caminhando há bastante tempo, cronologicamente, e já é uma nova geração de homens. E essa geração é que vai guerrear para tomar a terra de Canaã. Então, o texto está dizendo para nós que nenhum deles, né, no versículo 24, nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão. Arão já morreu, né? Então, a gente já sabe que essa contagem que aconteceu foi lá no Êxodo. Versículo 65. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então aqui a gente tem uma galera já bem jovem, bem nova, e que essa turma aqui é que vai então agora começar a tomar posse da terra prometida. Então a gente tem uma nova geração já caminhando aqui com Moisés no finalzinho da sua vida, com o Eleazar, que já é o sacerdote, não é mais Arão, e eles estão então muito próximos de começar essa campanha para começar a tomar Canaã a partir de Jericó. Então a primeira terra a gente sabe que é as grandes muralhas ali de Jericó, mas não é ainda, tá? Segura aí que essa parte a gente vai chegar já já. Capítulo 27, vamos seguir? Acho que a gente pode ler aqui essa parte das filhas de Zelofeade, vai dar pra gente ler, em seguida eu fecho e já abro a aula novamente. Vamos lá, 27, versículo 1. Diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedades entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedades como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança ao irmão dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, olha que interessante esse trechinho, né, do capítulo 27. Essas filhas de Zelofeade, do clã, né, de Maquir, aqui de Manassés, elas são as únicas filhas do seu pai Zelofeade. Ele morre no deserto porque ele também pecou contra o Senhor.
num dado momento, ele não foi morto ali na rebelião de Corá, como a palavra está dizendo, mas durante a sua vida, infelizmente, ele não honrou o Senhor e morreu no deserto. Ele foi um dos que estavam entre aqueles que não creram na promessa de tomar a terra prometida. Então, por isso que ele morre no deserto. Mas as filhas vão até Moisés e até o sacerdote Eleazar, que já está como sacerdote nesse momento, e fala: olha, nosso pai não deixou filhos homens, e por isso, então, nós não teríamos nenhum tipo de herança quando a gente tomar a terra prometida. Como que isso vai acontecer? Como que nós vamos ficar? Nós vamos ficar sem herança? Nós não vamos dar continuidade na nossa família? O nosso pai vai ser esquecido? Como isso vai acontecer? Porque o que acontece? Toda mulher na sua tribo, ela era dada em casamento a um homem da tribo e ela passa a fazer parte da família do marido. Então ela passa a estar contada entre o clã do marido. Então o que as filhas de Zelofeade estão fazendo é: nós queremos dar continuidade na família do nosso pai. A gente não quer que o nosso pai simplesmente seja esquecido, seja riscado, né, dos nomes do povo de Israel. E o Senhor então abre essa exceção, mas essa exceção passa a ser uma lei legal, literalmente, entra para a legislação de Israel. Então o Senhor dá as regras, né? A partir desse momento, como é que aconteceria quando alguém tivesse só filhas mulheres, não tivesse nenhum filho homem na família, para que essa família não se acabasse a partir do momento que aquelas filhas se casassem e passassem a fazer parte de outra família. Então a herança deveria ser passada para o parente mais próximo. E o Senhor vai dando, né? Se o homem morrer e não deixar filhos, transfira a herança para a filha. Se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele, e assim sucessivamente. Então, para alguém, essa herança do falecido vai ser passada, principalmente se ele não tiver filhos homens, que era a forma mais natural, né? Sempre a herança do pai passava para o filho primogênito. E esse filho primogênito, então, dava continuidade no sobrenome do seu pai nas tribos de Israel. Essa era a forma. Então, esses versículos que a gente acabou de ler, do versículo 11 do versículo 8 ao versículo 11, nada mais é do que uma constituição de leis civis de Israel. Então aqui o Senhor está ensinando para o seu povo como é que eles deveriam lidar com a questão de herança, com o espólio, né, de uma pessoa, com o inventário, né, de alguém que falecia em Israel sem ter filhos homens, como é que eles deveriam agir. Isso é maravilhoso. Deus, ele é Deus de detalhes e se preocupa em deixar esse tipo de lei no meio do seu povo, justamente porque eles vêm até o Senhor, até Moisés, perguntar a essas meninas, né, essas 5 mulheres, como é que aconteceria com a sua família. Elas não queriam que a sua família literalmente acabasse ali, que seu pai nunca fosse lembrado. Elas buscam justamente a memória do próprio pai, da memória do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô aqui, né, que vai sendo falado aqui. Zelofeade era filho de Éfer, no início do capítulo 27. Neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Então, a família de José, através de Manassés, ela seria esquecida, literalmente, né? Riscada da herança de Israel, se essas meninas não tivessem se levantado pedindo que Moisés consultasse o Senhor por elas. E o Senhor, então, vem com essa lei, dizendo que elas, então, teriam, sim, herança no meio do seu povo, elas teriam a herança do pai e automaticamente elas dariam continuidade na família de Zelofeade, na família de Manassés, de José, dos seus antepassados aí. Isso é maravilhoso, como Deus se preocupa com esses detalhes. Gente, vamos fechar e a gente já volta rapidinho para a gente continuar aqui o capítulo 27. Vamos embora.
Vamos lá, então? Capítulo 27, a partir do versículo 12 até o final, a gente vai terminar aqui o 27. Vamos seguir? 27, versículo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor que o Senhor... Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Deles parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguiram suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, e tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, gente, quem entrou aí agora, nós estamos no capítulo 27, a partir do versículo 12, finalizando aqui o capítulo 27. O capítulo 27, então, termina a partir do versículo 12, com esse chamado do Senhor para Moisés, para que ele aviste a terra de Canaã. Então, eles estão muito próximos ali da terra prometida já, mas o Senhor então diz que Moisés não entraria na terra, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E em seguida Moisés então faz um pedido, fala: Senhor, tudo bem, eu não vou entrar na terra, porém esse povo precisa de liderança. Com uma liderança como a de Moisés, o povo já fez tudo que a gente viu até aqui nos capítulos de Números, tantas rebeliões, tantas situações, né, que o povo foi indo contra o Senhor, pecando contra o Senhor. Você imagina se Moisés não faz esse pedido para Deus e não coloca um outro líder no seu lugar? O que teria sido de Israel, né? Eles teriam justamente se perdido. E o texto é tão bonito, o texto é tão belo na forma do diálogo, né, entre o Senhor e Moisés nesse momento, e como o Senhor então pede para Moisés trazer Josué e comissioná-lo. Gente, essa palavra é muito poderosa nesse texto. É talvez a palavra mais importante aqui do texto do finalzinho do capítulo 27. Vamos entender isso. Então, quem entrou aí, Números 27, versículo 12, olha o que o Senhor então vai falar com Moisés. Vamos destrinchar esse texto aqui para a gente entender um pouquinho. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Então a primeira coisa é esse chamado do Senhor para Moisés subir até uma alta montanha, um monte, uma serra, né? Um lugar bem alto, e o Senhor está dizendo que Moisés conseguiria avistar, conseguiria ver a terra que o Senhor está dando como herança ao seu povo Israel. Então, Moisés, nesse momento, ele tem a oportunidade de realmente subir ao monte e conseguir ver ao longe a terra que eles vão, então, possuir como herança. Existem algumas imagens a respeito dessa visão que Moisés tem. Algumas pessoas já que foram em Israel sobem nessa montanha e mostram, né, em imagens, em fotos, qual é a visão que Moisés está tendo ali da terra prometida. E realmente é um lugar extremamente bonito, uma altura maravilhosa, né, para se ver toda aquela região
montanhosa e ao mesmo tempo cheio de vales, né, de montanhas e vales o tempo todo ali, onde Moisés consegue avistar a terra. E o Senhor diz para ele subir para olhar, para ver. Mas em seguida ele diz assim, versículo 13: depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Então o Senhor já fala para Moisés: Moisés, você vai subir para esse monte, eu vou te dar a oportunidade de ver a terra prometida, porém eu vou te matar ali, né? Você vai morrer ali, você vai ser reunido aos seus antepassados, você também vai morrer, assim como teu irmão Arão morreu ali no monte, quando eu pedi para vocês subirem e trocar, né, de lugar. Arão entrega a sua roupa sacerdotal para o seu filho Eleazar, e o Senhor também o leva ali, né? Ele morre ali naquela montanha junto com Moisés e Eleazar. Moisés, então, nesse momento é chamado pelo Senhor para acontecer a mesma coisa. A única diferença, gente, que a gente tem aqui é que o Senhor chama Moisés para subir sozinho. No caso de Arão, Arão sobe com Moisés e com seu filho Eleazar, né, com o seu próximo na linhagem ali de sacerdote. Então, Arão não está sozinho subindo a montanha para morrer, mas Moisés está. E o texto bíblico depois vai dizer para nós que ninguém sepultou Moisés, né? Não houve um aparente sepultamento, não houve um velório, não houve nenhum tipo de vestígio a respeito da morte de Moisés. E eu acredito que assim como Elias, ele foi arrebatado, e a gente sabe que tem essa questão do redemoinho, da carruagem de fogo e tudo mais, Moisés também foi. Elisângela, por que você está falando isso? Porque a gente tem o texto de Jesus no Monte da Transfiguração, e aquele texto do Monte da Transfiguração fala exatamente desses dois personagens. Então, aparece ali no Monte da Transfiguração para Jesus, Moisés e Elias. Então, essas duas pessoas, elas aparecem justamente com seus corpos transformados, com o mesmo corpo que Jesus ficou naquele momento, porque a palavra vai dizer que Jesus ficou radiante, né, com o seu corpo todo iluminado ali. Então é como se Jesus também estivesse com o corpo glorificado ali em cima daquela montanha. Então o texto vai dizer que Pedro fica extremamente envolvido com aquilo, é tão forte aquela visão que ele está tendo. Pedro ou os discípulos que escrevem ali os evangelhos descrevem isso com tanta nitidez, falando que quem aparece ali no Monte da Transfiguração de Jesus é Moisés e Elias. Se Moisés não tivesse sido arrebatado, se Moisés não tivesse sido salvo nesse momento da sua morte e já estivesse com o Senhor, esse texto da transfiguração lá de Jesus não estaria citando Moisés. Vocês concordam comigo? Entenderam o que eu quis dizer? O que a palavra vai mostrar para nós, que Moisés aparece com Elias, que a gente sabe que foi arrebatado, juntamente com Jesus, no Monte da Transfiguração lá nos evangelhos, e a palavra vai ser clara em dizer que é Moisés e Elias. E como a gente vê que o Senhor chama Moisés para esse monte, para levá-lo para si, ele morre a partir desse momento, e ninguém tem o corpo de Moisés para enterrar, eu tenho realmente a convicção que por causa desse texto do Monte da Transfiguração, de que Moisés também foi arrebatado, tá? Então o Senhor levou Moisés para si, literalmente. Há um outro texto lá na carta de Judas, se não me engano, lá pertinho de Apocalipse, eu não lembro agora se é Pedro, se é Judas que escreve, que Satanás, ele entra num embate ali pelo corpo de Moisés. Então, na verdade, a gente percebe que há uma batalha espiritual pelo corpo de Moisés. E por que isso, gente? Agora essa aqui tá fresca, tá? Na minha mente, no meu coração. Por que Satanás,
ele requer o corpo de Moisés no texto bíblico. Depois, se vocês quiserem, a gente acha esse texto, ou se alguém achar aí rapidamente, coloca lá, Satanás requerendo o corpo de Moisés no Novo Testamento. Vai aparecer o texto rapidamente. Por que Satanás está requerendo? Porque o Senhor está dizendo que Moisés iria morrer justamente porque ele não honrou o Senhor. Ele não santificou o Senhor perante Israel. Mas a palavra não vai dizer que Moisés pecou contra o Senhor. Entende? Então, Moisés deixou de glorificar. Olha lá, Judas 1:9. Vamos lá olhar esse texto bem rapidinho. Judas, a gente estava lendo lá a respeito de Balaão. Eu lembrava que era no finalzinho, mas eu não lembrava se era Pedro ou se era Judas. Judas 1:9. Pega lá. Judas, capítulo 1, né, que é só um capítulo mesmo, versículo 9. Diz assim, ó: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, quem nunca assistiu o filme Constantine, né, que mostra literalmente a batalha no reino espiritual pela nossa alma, pelo nosso corpo, né, o diabo querendo nos levar para o inferno, vamos dizer assim, e o anjo Miguel ou o arcanjo Miguel desejando levar o corpo da pessoa para o céu, vamos dizer assim, né, para o seio de Abraão, para o paraíso, né, durante esse período. Então, o texto, Judas está dizendo, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo. É como se o arcanjo Miguel não tivesse condições ou nem quisesse, né, de alguma maneira repreender o diabo. Mas ele usava a própria palavra de Jesus, o Senhor te repreenda. No sentido assim, Satanás, você não tem domínio sobre o corpo de Moisés, sobre a alma de Moisés, sobre a vida de Moisés. Esse homem é um homem de Deus, ele é salvo, ele foi resgatado pelo sangue de Jesus também. Então a gente sabe que a graça de Deus, ela foi derramada no Antigo Testamento também. Muitos homens foram justificados pela fé que exercitaram na palavra de Deus. Então, muitos homens tiveram sim a sua salvação já no Antigo Testamento. Elisângela, isso é heresia, porque ninguém pode ser salvo antes de Jesus morrer e ressuscitar, porque Jesus não havia morrido ainda. Mas a salvação no Antigo Testamento, ela tem a ver com a fé e a obediência à palavra de Deus. Então, Deus salvava homens no Antigo Testamento por causa da sua obediência à sua palavra e a fé que eles tinham naquilo que Deus dizia. Então, Noé foi salvo por causa da graça que Deus derramou e a obediência que ele teve ao construir a arca e acreditar no dilúvio. Abraão foi salvo porque ele creu na promessa de Isaac, ele creu na palavra de Deus. Então, muitos homens no Antigo Testamento foram salvos sim, pela obediência e a fé na mesma palavra que nós cremos hoje. Então, crer em Deus, a fé exercitada em Deus é que faz com que a gente seja salvo. Não tem a ver com obras mesmo. Ninguém vai ser salvo por obras, mas pela fé que nós temos na palavra de Deus. Então, Moisés com certeza foi arrebatado aqui, irmãos. Porque não tem porquê esse texto de Judas estar ali, não tem porquê Jesus ter essa visão no Monte da Transfiguração justamente de Moisés e de Elias, que a gente sabe que foi arrebatado. Então os três estão ali e Moisés é essa representação da lei, né? Desse período em que o Senhor alcança o seu povo, alcança Israel através da obediência à sua palavra, à sua lei, aos seus mandamentos. Então Moisés é esse que é salvo nesse momento, arrebatado, é levado para o Senhor
nesse momento. Que privilégio, né? Versículo 14. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Eles deixaram de santificar o Senhor ainda mais através da sua obediência ali, né, em falar com a rocha. É disso que Deus está falando. Deus está lembrando Moisés a respeito daquele episódio que a gente estudou, em que Moisés não poderia bater na rocha. Ele deveria falar com a rocha e a rocha daria água. Mas Moisés, bravo com o povo de Israel, que não parava de se rebelar, ele vai e bate, né, 2 vezes na rocha. E a rocha dá água, porque o Senhor vai honrar a sua palavra. Mas o Senhor fala para Moisés e para Arão que eles não herdariam a terra por causa daquela desobediência. Eles não honraram a santidade de Deus, eles não obedeceram. E o Senhor está lembrando Moisés aqui que por isso que ele não vai entrar na terra prometida. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Versículo 15. E Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Gente, olha que pedido maravilhoso. Lembra que eu falei para vocês que Moisés é uma tipologia de Cristo? Moisés tipifica Jesus também. Moisés é o libertador, né? Moisés é esse que guia o povo para a terra prometida, mas ele guia até o momento, né? Até esse momento em que infelizmente o Senhor vai levá-lo, né? Ele vai morrer, ele vai ser arrebatado e o povo de Israel vai continuar e vai então conquistar, né? Nas batalhas a terra de Canaã. Então não é Moisés quem vai conduzi-los nessas batalhas, não é Moisés que vai levá-los a tomar posse da terra prometida. Segura essa, que eu já vou dar como é que é? Como é que é, gente, a palavra? Vou dar o spoiler aqui para vocês de algo que eu acho tremendo, eu acho maravilhoso. Moisés tipifica Cristo, mas Josué vai ser esse que vai tipificar o Espírito Santo. Por que Josué tipifica o Espírito Santo? Porque Josué é aquele que após a morte de Moisés vai então conduzir, vai ter toda a paciência do mundo, vai levar junto, vai ser esse condutor do povo de Israel a conquistar a terra prometida. Quem é que nos ajuda durante esse processo da nossa santificação, das nossas batalhas no nosso dia a dia, para que a gente conquiste a Canaã celestial, gente? Quem é que depois da morte de Jesus continua conosco? Todos os dias. O Espírito Santo. Então Josué é esse que tipifica o próprio Espírito Santo a partir desse momento. Então, assim que Moisés morre, o Senhor dá um outro ajudador. E olha o que Moisés, que tipifica Jesus, fala nesse versículo 15, 16 e 17. É perfeito, é o próprio Cristo falando a respeito do Consolador, daquele que estaria com o seu povo a partir da sua morte. Olha o que Moisés diz. E Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que dá todos da vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas. Quem que nos conduz nas nossas batalhas, gente? Quem que nos garante que nós vamos ser mais do que vencedores nos nossos dias mais difíceis, né, aqui nessa terra, até que Jesus venha? Depois que a gente aceita Jesus, que a gente está caminhando então para essa terra prometida, para esse processo que o Senhor nos leva de santificação, a gente tem alguém que está sempre nos ajudando nas nossas batalhas. Ele tem prazer em nos ajudar nas nossas guerras, nas nossas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja, olha isso, gente, não seja como ovelhas sem pastor. Percebe? Tem alguém conduzindo o seu povo para a terra prometida.
Moisés vai usar o mesmo termo que Jesus usa nos evangelhos, quando ele diz: Pai, eles precisam de alguém que os ajude nas suas fraquezas, que os ensine toda a verdade, que os conduza a esse processo de santificação, que esteja do lado deles todo momento que eles precisarem, porque as batalhas serão muito fortes, as batalhas serão difíceis, mas eu sei que se o Senhor enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E eles não serão como ovelhas sem pastor. Eles terão guia, eles serão guiados por esse deserto até a terra prometida. Olha, para mim esse texto é o próprio Cristo, né, falando lá no Novo Testamento com o Pai a respeito do Espírito Santo. Se vocês confrontarem isso com o capítulo de João, lá Jesus falando sobre o Espírito Santo, vocês vão ver que tremendo é isso, e como Moisés nesse momento usa esse termo, né, como para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. Isso para mim é maravilhoso. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 18: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. A palavra Espírito na Bíblia de vocês está com letra maiúscula? Ué, gente, mas Jesus não tinha morrido ainda e nem ressuscitado para o Espírito Santo vir. Como é que Josué tinha o Espírito? Se ele era morto espiritualmente. Entende? Como Josué traz para nós essa revelação de que no Velho Testamento a graça de Deus ela era derramado, o poder do Senhor era derramado, homens foram cheios do Espírito Santo de Deus para conduzir o povo de Deus às conquistas que eles precisavam, ao entendimento que eles precisavam. E Josué, esse homem que a palavra vai dizer que foi alguém que grudou em Moisés e foi o seu auxiliar durante muitos anos da vida de Moisés. E no final da vida, Moisés, temendo pelo povo de Israel, o Senhor disse assim: eu já preparei alguém que vai então conduzir o meu povo até a terra prometida. E esse alguém é Josué. Ele esteve do seu lado todo o tempo, Moisés. E era o próprio Senhor preparando Josué para conseguir continuar essa caminhada, né? Não era essa missão, essa é a palavra que eu queria. Essa missão que Moisés estaria deixando de conduzir o povo à terra prometida. E somente o Espírito Santo conseguiria realmente conduzir a igreja até a vida eterna, né? Só o Espírito Santo seria capaz de nos ajudar nessa jornada depois que a gente aceita Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil conquistar a terra prometida. Não é fácil entrar realmente nesse tempo de obediência, né? Até que Jesus venha. Ele diz então o seguinte, versículo 18 novamente. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Lembra quando Jesus diz assim, ó, eu preciso ir para o Pai, né? Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque ele é aquele que é enviado pelo próprio Pai e que ele é igualzinho a mim. Eu já falei várias vezes sobre essa passagem, onde Jesus fala que o Espírito Santo é ele mesmo, né? Quando a palavra é usada ali, parakletos, né, no grego, é essa palavra que é usada como se Jesus estivesse dizendo: não vai vir outro no meu lugar, sou eu mesmo, só que agora sou eu dentro de vocês. Então agora não é Jesus em carne andando junto deles, mas agora é Jesus dentro de nós, através do Espírito Santo.
essa revelação da Trindade, gente, é algo tão profundo, tão maravilhoso e tão difícil para a nossa mente humana. É incompreensível para nós entender que o próprio Cristo, ele está dentro de nós através do Espírito Santo. É ele quem continua andando conosco, nos ensinando todas as coisas e tendo então essa capacidade de nos conduzir à terra prometida. Entendem como isso é maravilhoso? Então, quando o Senhor diz aqui, né? Ele deverá apresentar-se ao sacerdote, versículo 21, versículo 20, dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então, Moisés estava passando para Josué a sua autoridade. E por que parte da sua autoridade? Porque toda a autoridade está sobre Jesus Cristo e não sobre o Espírito Santo, ok? A palavra, Jesus vai dizer, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra e até debaixo da terra. Então toda a autoridade está sobre Jesus. Jesus não pode dar toda a autoridade para o Espírito Santo, mas ele dá a autoridade para o Espírito Santo que é possível para que ele nos conduza. Então, Josué não teria toda a autoridade que Moisés tinha, mas Josué teria parte da autoridade de Moisés para agora conduzir o povo à terra prometida. Vocês estão vendo que eu estou fazendo sempre o paralelo de Jesus e do Espírito Santo para vocês conseguirem entender esse paralelo que a palavra está mostrando para nós a respeito de Moisés e de Josué. E aí a gente passa a ler o livro de Josué já com uma outra visão. Eu nunca mais li o livro de Josué como eu lia no começo, sem ter esse entendimento, sem entender que Josué é essa tipologia do Espírito Santo, porque toda atitude de Josué é uma atitude voltada a ter paciência, a ensinar, a direcionar, a estar na frente das batalhas com Israel, a não esmurecer. Ele nunca temia, porque ele sabia que o Senhor estava com eles, né? Ele sempre estava buscando a palavra de Deus para falar com o povo. Gente, como Josué é esse homem que realmente traz essa tipologia do próprio Espírito Santo na terra. É maravilhoso. Josué não teve esposa, segundo a palavra, né? Nas novelas aí da Record ele tinha uma esposa aí, mas na Bíblia não tem não. Então eu creio que ele não teve mulher, justamente porque ele foi esse homem extremamente voltado para fazer aquilo que Deus havia comissionado para ele fazer até o final da sua vida. Levar o povo de Israel à terra prometida. O Espírito Santo está pronto a nos levar até a eternidade com o Senhor. Isso é maravilhoso. Aí ele diz no versículo 21, ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Josué seria o direcionador. Versículo 22, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Finish. Que maravilhoso, né, gente? É ver um texto como esse e perceber como o Senhor realmente conduziu o seu povo a esse momento, né, de transição. Moisés sai da liderança, é arrebatado pelo Senhor ali naquela montanha, tem a visão da terra prometida, não toma posse dela num primeiro momento, mas se Moisés foi salvo, então ele vai ressuscitar naquele dia, ou melhor, ele já está com o Senhor, com seu corpo transformado, só aguardando a volta de Jesus para também ter o seu corpo restituído, né? Se já não o tem como Jesus, e estar reinando, né? Estar eternamente com todos. Então isso é maravilhoso, né? Como essa transição de Moisés para Josué acontece com tamanha tranquilidade, né? Com uma mansidão sem limites. O Senhor passando realmente esse bastão de Moisés para Josué, dizendo, agora continuem obedecendo a ele, porque ele tem parte da autoridade de Moisés sobre ele. E eu vou estar com eles todo o tempo, com ele no caso, com Josué, né? Por isso que o Senhor vai dizer aquela
tão famosa frase que a gente está acostumado a ouvir e a pregar, né? Josué, ser forte e corajoso, né? Então a gente vai chegar lá em Josué, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é maravilhoso. Amém, queridos e queridas. Eu vou terminar por aqui, porque acho que falta só 2 minutos ou 1 minuto. Terminamos aqui a nossa aula, não quero me estender, porque se a gente entrar no 28, a gente acaba passando do horário, tá bom? Então nós vamos parar aqui. Semana que vem, a gente vai dar uma boa passada aqui no capítulo 28, no capítulo 29. Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho novamente sobre as ofertas e aí sobre as festas, tá? Novamente. Então, provavelmente eu vou ler com vocês e se tiver algum versículo aqui que nos chamar um pouco mais de atenção, a gente vai falar. Senão a gente vai seguir. Por quê? Porque a gente já viu isso aqui lá nos outros textos, tanto em Êxodo quanto em Levítico, tá? Então eu não vou ficar explicando de novo algo que já tá gravado lá em algum outro vídeo de Êxodo ou de Levítico, tá bom? Aí a gente vai continuar aí com as nossas, com a nossa aula, tá bom? Gente, vamos orar pra gente terminar? Glória a Deus. Pastor Marcos, faz a honra aí para nós orar, por favor.